Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje vamos falar sobre livros devastadores. Sim, aquele tipo de livro que a gente fica destruído, que a gente sofre, os mais emocionados aí choram. Eu confesso que eu não sou muito de chorar com livro não, tá gente? Mas alguns aqui embaçaram meus olhos, não vou negar para vocês. Então se você gosta desse tipo de livro, essa lista é todinha para você, e todos os livros com mensagens muito importantes, livros muito bem escritos, de muita qualidade. É o creme de la creme da literatura que eu separei aqui para vocês. A minha ideia era separar 10 livros, os 10 livros mais devastadores que eu já li, mas eu acabei não resistindo e coloquei um de bônus aqui no final, que muita gente não acha devastador, mas eu vou explicar por que ele é devastador, ou pelo menos por que ele foi devastador pra mim, tá bom? Então se você tá chegando por aí agora, tá me conhecendo agora, ou se você já me conhece e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, assim você me motiva gratuitamente a continuar criando meus vídeos aqui para você, conversar, me motiva a continuar conversando sobre literatura com vocês. Não custa nada para você, como eu falei, e é muito importante para mim, então não deixa de se inscrever, tá joia? E vamos à nossa lista de hoje. Primeiro da lista tinha que ser esse livro aqui, que foi o que me deu a ideia de fazer essa lista, na verdade. Eu li esse ano e é isto, Um Homem, do Primo Levi. Esse daqui acho que todo mundo vai concordar que é um livro devastador, é um livro de uma história real, que o Primo Levi vai contar da experiência que ele teve quando ele ficou preso em Auschwitz durante a Segunda Guerra, né? É um livro que se passa aqui durante o Holocausto, e ele vai nos contar aqui dos horrores que ele viveu lá em Auschwitz, a forma como eles eram tratados, ao ponto de retirar a humanidade deles em todos os sentidos, não só pela forma como eles eram tratados, mas porque eles começavam, os próprios prisioneiros, num determinado momento, começavam a agir de forma desumana com os outros prisioneiros também. Então, é um esvaziamento completo da humanidade dessas pessoas aqui, por isso que ele questiona, é isto um homem? E tem um poeminha aqui que ele escreve logo no início do livro, a primeira coisa do livro, que eu vou até ler um pedaço para vocês, porque é muito forte e traz muito o clima desse livro. É um livro indispensável, tá, gente? É assim: vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que, voltando à noite, encontram comida quente e rostos amigos. Pensem bem se isto é um homem, que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. E aí ele continua aqui. É forte mesmo, é impactante, é um livro devastador mesmo. É um ótimo livro para começar nessa lista, mas também indispensável. Não é difícil de ler no sentido do texto, o texto é muito fluido, muito simples. É difícil de você digerir tudo que ele diz aqui, mas leia, é um livraço. Agora um livro que ganhou meu coração no momento que eu encerrei, assim, que eu li a última palavra do livro, eu já sabia que ele tinha entrado para minha lista de preferidos, e normalmente eu preciso de um tempo para digerir os livros, para decidir se viraram preferidos ou não, mas esse daqui eu já sabia na hora que eu terminei, que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. A história de um senhor chamado Santiago, que ele é um pescador, e ele tá há muito tempo sem pescar, então ele tá assim, vivendo em completa miséria. Ele já tem uma vida muito difícil e como ele tá há muito tempo sem pescar, ele tá em completa miséria. Ele tem um menino aqui que ajuda ele, que é o Manolim. Ele é o único amigo que o Santiago tem. A relação desses dois é muito importante aqui para a história e é um ponto devastador da história, porque a forma como esse menino cuida do Santiago num determinado momento aqui da narrativa acalenta o nosso coração e ao mesmo tempo quebra o nosso coração, porque a gente vê a situação daquele senhor ali, que aquele senhor ali está vivendo, e a gente sabe
que existem muitas pessoas na vida real também vivendo essa situação. E, enfim, a gente vai acompanhar a história desse senhor indo para o mar, e aí ele vai mais longe no mar para tentar pescar alguma coisa. Ele vai, de fato, fisgar alguma coisa ali, só que ele vai começar a travar uma luta com aquela coisa ali que ele pescou e que ele vai ficar dias ali naquela luta. E é um livro, eu sempre falo isso quando eu falo desse livro, mas eu acho importante você ler com a expectativa correta. É um livro que não tem muita ação acontecendo. Então, na superfície é igual um mar, né? Na superfície tá calmo, tá tranquilo, tá lindo, o sol refletindo na água, mas ali no fundo tem muita coisa acontecendo, tem muitos mistérios, tem muitas feras marítimas, né? Eu tô fazendo uma analogia, né? Que tem isso aqui no livro não. Porque o livro é assim, na superfície do livro, ele não tem muita coisa acontecendo. É aquela espera do Santiago por dias ali no mar para ver se ele consegue fisgar aquela coisa ali que a gente não sabe, né, o que é de fato aquela coisa, a gente vai saber só depois. E aí, nessa espera dele, é que as entrelinhas vão passando as mensagens pra gente. Então vai acontecendo muita coisa dentro de nós, porque a gente começa a refletir sobre muita coisa, a gente se compadece mesmo desse senhor aqui. A cada linha a gente vai se apegando mais a ele, a gente vai sofrendo mais por ele. Enfim, é um livro muito profundo, é um livro que me impactou demais, é um livro lindo, extremamente bem escrito. A escrita do Hemingway, que é uma escrita mais crua, mais direta, ele usa frases curtas, é um livro muito rápido de ser lido, não só porque ele é curto, mas porque ele é feito assim de frases curtas, diretas. Então ele é uma leitura muito rápida, mas ele consegue, eu acho que ficou perfeito esse estilo do Hemingway para essa história aqui, porque é uma história crua, é uma história direta, é uma história seca. Enfim, apesar de se passar no mar, né, é uma história seca. Muitos simbolismos, gente. Esse livro aqui é maravilhoso, você lê rapidinho, não tem desculpa de não ler, vai com a expectativa certa que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora um outro aqui que tá entre os meus livros preferidos da vida foi o primeiro russo que eu li e já foi devastador logo de cara, que foi Crime e Castigo, do Dostoiévski. É a história aqui do Raskolnikov, que ele vai cometer um crime e ele vai tentar justificar esse crime dentro da cabeça dele, só que a culpa por ter cometido esse crime, a consciência dele vai começar a trazer esse castigo para ele, que é um castigo interno. Existe sim uma questão, né, do castigo externo, a polícia vai procurar ele, vai ter a investigação e tal. Não é um livro policial, tá, gente? É um romance psicológico, eu diria, e o Dostoiévski sabe construir muito bem o psicológico dos personagens dele, então isso daqui é um show à parte, a construção aqui do Raskolnikov, mas a gente vai ter as consequências desse crime, né? Esse castigo aqui simboliza as consequências desse crime, não só as consequências externas, né? As consequências sociais, que ele vai ter que de alguma forma ser punido por esse crime no mundo dos homens, mas é principalmente o castigo interno, a forma como a mente dele vai se deteriorando por causa dessa culpa. E é aí que o livro fica devastador, porque a gente consegue, como eu falei, Dostoiévski constrói o psicológico dos personagens de uma forma muito única. E ele consegue nos colocar dentro do turbilhão de emoções que está acontecendo com aquele personagem, e a gente vai sendo levado por aquele turbilhão de emoções, e parece que a gente está realmente dentro da cabeça do Raskolnikov, e que a gente está sentindo aquela culpa pelo Raskolnikov, e a gente confunde o nosso sentimento com o sentimento dele. Que livro magnífico! Meu Deus, como eu amo Dostoiévski. Dostoiévski é maravilhoso. E esse livro aqui, para mim, até agora, das obras do Dostoiévski que eu li, é a minha preferida. Tem outras que eu gosto muito, mas esse daqui é a minha preferida. Não tenha medo de ler Crime e Castigo. É um livro maravilhoso, profundo, que vai te ensinar muita coisa. Se você gosta de livro devastador, esse daqui não pode faltar aí na sua lista. Agora, um livro devastador que não parece que é devastador. Inclusive, eu comecei a ler não sabendo que era um livro devastador e realmente ele me impactou muito, que foi aqui Relatos de um Gato Viajante, que a gente leu no Membros aqui do canal. Foi uma leitura coletiva aqui do canal
Para quem não sabe, as nossas leituras coletivas aqui são feitas através do Membros. Então agora, no próximo mês, vai começar uma nova leitura coletiva aqui no canal. Então assina o Membros, vem participar das nossas leituras coletivas, que são sempre ótimas surpresas, são sempre livros que a gente consegue retirar muita coisa, muita profundidade deles, que é o que eu gosto de fazer, a leitura aprofundada. Então, inclusive eu fiz um vídeo recentemente aqui falando o que é essa tal de leitura aprofundada, como eu faço essa tal de leitura aprofundada, vou deixar ele linkado aqui para vocês assistirem. E aqui no Membros a gente pratica, então, essa leitura aprofundada. Vai lá, assina o Membros e vem fazer as leituras com a gente. Aí você vai ter acesso, inclusive, às lives que a gente fez sobre esse livro aqui e todas as outras lives de todas as leituras que a gente já fez até hoje, tá bom? Tô te esperando aqui no Membros para ler com a gente. E esse daqui foi uma das grandes surpresas do Membros, porque os membros votam, né, para escolher. Eu dou sempre 4 opções lá por mês, eles votam para escolher. E quando escolheram esse daqui, eu achei que era um livro mais levinho, um livro mais engraçadinho, né? Porque tem alguns livros, quando eu não sei muito sobre os livros, eu prefiro não ficar lendo, eu prefiro ler e ter as surpresas, né? Descobrir o que é lendo. E esse daqui, quando eu comecei a ler, eu percebi que não seria tão bobinho assim, não seria tão levinho assim. É um romance contemporâneo de uma autora japonesa, que é a Hiro Arikawa, e ele vai trazer a história de um menino que ele acaba pegando um gatinho de rua para criar, depois que o gatinho sofre um acidente ali, ele cuida do gatinho, o gatinho acaba ficando com ele. Esse gatinho que ele é personificado aqui na narrativa, então tem a parte da narrativa que é narrada pelo gato, tanto que se chama Relatos de um Gato Viajante. Então tem pontos de vista diferentes, né? Tem um ponto de vista mais em terceira pessoa, que vai mostrar o passado desse rapaz que cuida do gatinho. Então tem uma questão também de linha do tempo, ele mostra o passado, mostra o presente, mas não é confuso não, é bem fácil de ler. E tem também o ponto de vista do gato narrando as aventuras dele. Por quê? Esse cara vai pegar esse gatinho para criar, só que num determinado momento ele vai precisar arrumar um outro lar para esse gatinho e a gente não sabe por que ele precisa arrumar um outro lar para esse gatinho. Mas a gente parte então numa viagem pelo Japão, que já é uma coisa muito diferente, pelo menos para mim. E aí ele vai chegando na casa de alguns conhecidos dele, visitando alguns conhecidos, para ver se esses conhecidos podem ficar com esse gato. E em cada lugar que ele passa, ele chega para pedir ajuda, mas na verdade ele vai dar ajuda para essas pessoas, porque quando ele chega na casa dessas pessoas, ele percebe que essas pessoas estão precisando de arrumar alguma coisa ali na vida delas, e esse cara com esse gatinho acabam interferindo ali para melhorar a vida dessas pessoas. E assim a gente vai nessa viagem, aos poucos a gente vai descobrindo por que ele precisa encontrar um novo lar para o gato. E aí é uma história muito sentimental, é uma história... Essa daqui eu confesso que eu derramei uma lágrima, tá, gente? Porque não é problema nenhum chorar, tá? Não tem problema nenhum pra chorar. Eu sou chorona demais pra música, por exemplo. É que livro realmente não tem esse costume, mas esse daqui conseguiu derramar uma lágrima e... ele não deixa de ser fofo, ele não deixa de ser uma leitura leve, mas também é uma leitura devastadora. Ele consegue unir aí esses dois mundos tão diferentes, né? De ser uma leitura leve e ao mesmo tempo devastadora. Muito bom para quem acha aí que eu não leio livros contemporâneos. Eu realmente leio poucos, mas tá aqui uma indicação de um romance contemporâneo lindinho, maravilhoso, e ainda é um livro do Japão que muita gente não costuma ler. Então assim, tá super indicado aqui, Relatos de um Gato Viajante. Um livro que não poderia faltar, com certeza vocês que me acompanham aqui há algum tempo já sabem que esse livro vai estar aqui. É um livro que me tocou muito profundamente, tem resenha dele aqui. O que tiver resenha aqui eu vou deixar. Eu acho que até agora não teve nenhum que tem resenha. Não, O Velho e o Mar tem resenha. E É Isto um Homem, eu acho que eu comentei sobre ele num vlog, que eu li ele durante um vlog. Eu vou deixar, tudo que tiver link eu vou deixar aqui embaixo, tá? Esse que eu vou citar agora tem resenha e é um livro que vocês sabem aí que me tocou mesmo, que é o 15, da Raquel de Queiroz. Esse livro aqui, o tema já promete ser um livro devastador, porque ele vai falar sobre a seca. O 15 é uma referência à seca que aconteceu em 1915, a Grande Seca. Então ele vai
trazer aqui o mais interessante desse livro, na verdade, é que ele traz essa seca do ponto de vista de vários personagens com condições sociais diferentes. Então ele vai ter aqui uma personagem que ela tem condição de fugir dali do lugar onde a seca é pior, ela vai para a cidade, então ela passa esse período de uma forma um pouco mais confortável. Tem o cara que é rico, mas que ele tem fazenda de gado e que ele opta por ficar ali enfrentando a parte mais dura da seca para tentar salvar o gado dele, porque ele é rico, mas ele depende do gado para sobreviver, então também ele precisa salvar aquele gado ali por isso. E porque ele também tem um certo amor ali pela criação e tal, então ele fica ali para salvar aquele gado mesmo tendo condições de sair dali, ele escolhe não sair. E tem a família de miseráveis, né? Que são os trabalhadores ali de uma fazenda que ficam sem emprego no período da seca, porque a dona da fazenda vai embora passar a seca num outro lugar, e aí eles ficam desempregados, então eles precisam ir embora dali. Então vai narrar essa saga dessa família de retirantes aqui também. E aí a gente vai acompanhando como que a seca afeta cada um desses personagens. Afeta de forma dura, mas de formas diferentes, né? Uns são mais afetados do que os outros. E essa família de retirantes, o pai da família ele chama Chico Bento, ganhou muito meu coração. Toda a família, na verdade, é o que realmente nos deixa devastados, porque a gente vai vendo como que essa seca, como que essa caminhada vai de fato destruir completamente essa família. E muita coisa ruim acontece aqui. Não é um livro que ele é apelativo, sabe? É aquele tipo de livro, ele tem tudo para ser apelativo, mas não é. Ele é delicado. As descrições aqui, apesar de serem duras muitas vezes, são elegantes de uma forma assim que é possível, né? A escrita da Raquel de Queiroz, igual eu falei do Hemingway, a Raquel de Queiroz, pelo menos nesse livro aqui, que é o único livro dela que eu li até hoje, quero ler tudo dela depois de ter lido esse livro aqui, mas ainda não tive oportunidade de ler outras coisas. Mas esse livro aqui é uma escrita direta, uma escrita seca, mas que, como eu falei, é sim uma escrita bonita e elegante. E assim, gente, eu não quero nem ficar falando muito porque eu não quero dar spoiler, só vai com seu coração preparado, porque realmente é de partir o nosso coração em 1000 pedaços, mas mesmo assim é um livro que vale muito a pena. O próximo aqui, ele é devastador pelas coisas que ele nos faz sentir durante a narrativa. Ele é um livro incômodo, ele é um livro até um tanto perturbador, que é aqui Ensaio sobre a Cegueira, que a gente também leu no Membros, inclusive, tô me lembrando agora, o 15 da Raquel de Queiroz, eu não sei se eu comentei, mas foi lido no Membros, então se você assinar, você vai ter acesso às lives aqui que a gente fez de 15 também, e também vai ter acesso às lives de Ensaio sobre a Cegueira, que foi outra das nossas leituras coletivas. Tô falando, nossas leituras coletivas são muito boas. E esse livro aqui, eu já tinha lido um outro livro do Saramago antes desse aqui, que eu tinha gostado bastante, que foi As Intermitências da Morte, mas esse daqui eu gostei ainda mais, porque ele é muito impactante, gente, mesmo, assim. Você não imagina, se você nunca leu esse livro, você não imagina o que te aguarda. Ele é um livro que vai falar sobre uma epidemia de cegueira que assola um país X, que não fala aqui qual país que é. A gente não sabe se é só aquele país ou o mundo inteiro, porque a gente tem notícias só do que está acontecendo ali naquele lugar, né? Mas aí começa com uma pessoa ficando cega quando ele para no sinal de trânsito, ele fica cego, só que é uma cegueira diferente, não é uma cegueira que fica tudo escuro. Ele descreve aqui como uma cegueira leitosa, o que já mostra pra gente que é algo diferente, não é uma cegueira comum. Algo está acontecendo ali naquele lugar. Então fica essa questão, esse mistério aí. E aí aos poucos, quem vai tendo contato com a pessoa que tá cega também vai ficando cego, e aí vai todo mundo ficando cego. Num determinado momento, que já tem um grupo de pessoas assim cegas, o governo decide colocar essas pessoas em quarentena num lugar que é um hospital, era um hospital psiquiátrico, eu acho, e aí que está desativado, e aí o governo decide colocar aquelas pessoas ali, né? Só que as pessoas ficam ali completamente julgadas. A promessa é que o governo iria cuidar, mas o governo não cuida, né? E aí tem uma única personagem aqui que finge que tá cega para acompanhar o marido dela
até essa quarentena, só que na verdade ela não tá cega. E é a única personagem, e a gente enxerga a narrativa através dos olhos dela, porque é como se ela estivesse enxergando para que a gente possa enxergar o que tá acontecendo ali. E aí, gente, é aquela coisa assim, o que você faria se ninguém pudesse ver o que você estava fazendo? E é tipo isso, porque tá todo mundo cego, então as pessoas perdem completamente o seu pudor de tudo. Elas fazem sexo no meio das outras, elas fazem as suas necessidades ali por qualquer lugar. Então chega uma hora que tá tudo sujo, que elas andam pisando nos excrementos umas das outras. É perturbador esse livro aqui, mas é muito bom pelas mensagens que ele passa de quem nós somos de verdade, porque nós temos que ser quem nós somos, independente se tem alguém olhando ou não, né? Nós temos que ser a mesma pessoa em público ou no privado. É lógico que a gente tem aquele verniz social, mas nós não podemos mudar de personalidade, né? No público e no privado. Enfim, tem muita coisa aqui. E é um livro devastador nesse sentido, de que ele nos incomoda, ele nos enoja, meu Deus, ele mexe com a gente de várias formas. Maravilhoso. Mais um aqui, agora um livro polêmico. Se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, então deixa seu like. Deixa aí de uma vez para você não se esquecer. Tem como deixar o like pela televisão, então não usa isso como desculpa. Tem como se inscrever pela televisão, tá? Então deixa seu like aí pra mim. E o livro que eu vou citar agora que é devastador é Lolita, do Vladimir Nabokov. Um dos meus livros preferidos da vida também. Ele é um livro extremamente incômodo porque ele fala de uma história de abuso infantil. Vou usar a palavra abuso, né? Porque YouTube, né? Mas vocês sabem do que se trata aqui, né? A história de um homem que se apaixona por uma menina, que é uma criança, e ele acredita, ou ele finge que acredita, ou ele nos diz que acredita que essa menina, que é a Lolita, também estava apaixonada por ele. Então, ele narra aqui nesse livro a sua defesa, porque é ele que narra o livro. E ele narra de uma forma muito bonita. O texto desse livro é um dos textos mais bonitos, mais bem escritos que eu já li em toda a minha vida. É poético, é lírico, sabe? Só que é uma história horrível, porque é uma história de abuso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado o tempo todo pra gente não ser encantado, né, pelo canto da sereia aqui do Humbert, que é o personagem principal, o AJ. E aí, a gente tem que ficar se lembrando, não, tá muito bonito, ele tá narrando isso como se fosse uma linda história de amor, tá lindo o texto, mas é uma história cruel, é uma história terrível. E tem cenas aqui, de fato, né, enfim, dessa relação doentia dele aí, desse crime dele aí. Enfim, é um livro devastador, gente. Eu não preciso nem explicar muito porque que Lolita é devastador. Mas vale muito a pena. É um livro, é uma aula de literatura. É uma aula de escrita de verdade, assim. É lógico que depende muito aí da sua história de vida, daquilo que te afeta. Dependendo, né, dos seus famosos gatilhos aí, é melhor você ficar longe desse livro aqui. Mas, de uma forma geral, né, se você não tem esses gatilhos assim, é um livro que vai te incomodar, com certeza. Mas é um livro necessário. Não é uma romantização do abuso, é uma denúncia. É um livro que vai nos alertar para o que está ao nosso redor, porque muitas vezes a gente critica o outro, a gente olha uma notícia na televisão e fala, mas como que a fulana não viu, como que a mãe não viu, como que... E talvez tem coisas acontecendo aí ao seu redor e você também não tá vendo. Então esse livro aqui pode ajudar a enxergar. Enfim, é um livro importante, na minha opinião, lindo, belíssimo no sentido de literatura, né, de escrita, mas completamente devastador no sentido da história. Lolita, maravilhoso, inclusive estou precisando reler Lolita. Agora um livro de não ficção, que é este livro aqui da Svetlana Alexievich, Vozes de Chernobyl. A Svetlana ganhou, já foi laureada com o Nobel de Literatura, não lembro em que ano, tem aqui, 2015, que inclusive foi quando eu
fiquei sabendo da existência dela e aí eu fui procurar esse livro aqui para ler. Eu tenho outros livros dela aqui na minha estante, mas ainda não tive a oportunidade de ler, né? Mas esse daqui é um livro, reportagem que vai falar sobre o desastre lá da usina de Chernobyl, ou Chernobyl, igual tá escrito aqui no título. E aí ela vai colher relatos de pessoas que viveram de fato aquele momento, ou pessoas que tiveram contato com pessoas que viveram, e aí ela vai juntar todos esses relatos e vai trazer aqui para o livro com uma narrativa muito própria dela, que é uma narrativa muito bonita. Apesar de ser um livro-reportagem, ele tem uma narrativa que lembra um pouco um romance mesmo, assim. Ele não é em forma de romance, ele é em forma de relatos mesmo. Mas a escrita da Svetlana, ela tem uma fluidez de romance, sabe? Então é muito legal, assim, ler um livro que é um livro de não ficção com esse tipo de escrita que é difícil, né, da gente encontrar. Tem jornalistas, assim, que escrevem livros muito bons, com textos muito bons, mas mais com aquele caráter jornalístico, né? Então é diferente isso daqui. E é claro, né, gente, os relatos aqui são doloridíssimos, são de fato devastadores, para fazer jus aqui ao título aqui do vídeo. E esse livro aqui serviu de base para aquela série da HBO que é Chernobyl, que é uma série maravilhosa, é uma minissérie, eu acho que tem 4 episódios só, perfeito, é muito bom, perfeito, assistam a série. Teve até uma treta na época, porque eles não deram os créditos pra Svetlana, porque a história não é uma história da Svetlana, é uma história real, né? Mas claramente, quando você assiste a série, eu assisti a série depois, né, já tendo lido o livro, você percebe que tem essa inspiração, sim. Mas enfim, independente da treta, leia aqui o livro da Svetlana e assista lá a série também da HBO, que os dois valem muito a pena. Mais um livro da literatura japonesa, agora de um homem que inclusive também é um laureado com o Nobel, mais um dessa lista aqui, que é o Yasunari Kawabata. Agora que eu tô percebendo aqui, tem outros laureados com o Nobel, o Hemingway acho que já ganhou o Nobel, tem o Saramago, que foi o único autor de língua portuguesa que já foi laureado com o Nobel, enfim. Falando aqui do Kawabata, né, esse daqui é A Casa das Belas Adormecidas, que é um livro devastador pela forma, pelo tema, e também pela forma como ele é apresentado. Por quê? Ele é um livro que vai se passar num lugar, que é a Casa das Belas Adormecidas, que as pessoas vão ali pra... É assim, tem as meninas jovens, bonitas, elas tomam um remedinho e ficam ali apagadas, nuas, e as pessoas que frequentam aquela casa ficam ali admirando aquelas meninas, não necessariamente vão fazer alguma coisa com elas, né? Mas é para ficar admirando aquele corpo jovem ali. E a gente tem aqui o protagonista, que é um senhorzinho, que é o nome dele, peraí, Eguchi, que ele chama. E aí ele vai lá nessa casa para ficar admirando essas jovens aí, ele é um frequentador ali daquele lugar. Só que, além disso, já ser incômodo, pelo menos me incomodou toda essa questão, assim, é meio, não sei, dá uma aflição. Além disso, tem o fato de que durante essa estada dele ali, ele vai ficar lembrando das coisas do passado dele. Então ele vai ficar... Tem até um tom melancólico aqui esse livro. Ele vai lembrar da filha, do casamento, das coisas que ele já fez, dos arrependimentos dele. E aí isso tudo, todas essas reflexões tão profundas ali, vão se misturando com essa melancolia, com aquela cena ali daquela menina nua na frente de um senhor que fica ali admirando aquele corpo. É tudo tão assim incômodo nesse livro, mas é tudo tão intenso, prova de que assim, é literatura de altíssima qualidade e vai te propor muitas reflexões. Então aproveite as reflexões, sabe? Não tenha medo de pensar nos seus traumas, nos seus arrependimentos. E apesar do livro ter um tom melancólico, eu acho que vale a pena a gente pensar nessas coisas assim para entender que sempre há tempo, né? A partir do momento que você entende aquilo que se passa dentro de você, você consegue corrigir, você consegue tratar, você consegue ajuda, né? Então é um livro que vai te fazer dar esse mergulho dentro de si mesmo, se você souber aproveitar essa leitura aqui.
Impactante, gente, é diferente, é um livro diferente e eu tô precisando ler mais Kawabata. Tá quase acabando aqui a nossa lista, tá, gente? Tá uma lista longa, mas eu sei que a galera que gosta de livro triste aí, livro pra chorar, livro pra sofrer, nessa lista aqui vai ser um deleite pra vocês. E o próximo é aqui Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Eu indiquei o 15, da Raquel de Queiroz, né? E agora eu tô indicando esse daqui, que é um livro parecido, assim, no sentido de que é o mesmo tema. A forma como as narrativas se apresentam são bem diferentes, né? Apesar do tema ser o mesmo, mas a gente sempre liga esses dois livros aí, dois romances nacionais. E, enfim, esse daqui do Graciliano Ramos, ele é feito, na verdade, a gente pode até chamar de pequenos contos, tanto que o Graciliano escreveu esse livro aqui fora de ordem. Ele foi escrevendo os capítulos e depois reorganizou tudo nessa ordem aqui que a gente tem no livro. Tanto que os capítulos podem ser lidos fora de ordem também, mas eu recomendo que você leia na ordem que tá aqui, porque faz mais sentido, né? E é a história de uma família de retirantes que eles vão enfrentar todas aquelas dificuldades da seca, e aqui, como o próprio título do livro já fala, né, vidas secas, e ele vai mostrar a secura dessas vidas, não só na questão da seca em si, do ambiente, né, mas ele mostra a secura na relação dessa família. Não é que eles não se amam, mas eles não sabem demonstrar esse amor, então essa secura de saber demonstrar o sentimento, a secura de palavras. Os personagens aqui, eles quase não conversam, e quando eles conversam, eles não sabem falar muito bem, sabe? A secura de sonhos, a secura de tudo mesmo, a secura de esperança. É um livro seco mesmo, em todos os sentidos, mas é maravilhoso, é muito sentimental. Meu Deus, tem o capítulo da baleia, né, que é uma tristeza à parte. E é assim, incrível. É um livro incrível, é um livro que eu esperava gostar, confesso, mas eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Esse daqui foi uma leitura do meu clube de leitura do ano passado, né? O Clube MSL de 2023. Foi a nossa última leitura de 2023 e a gente encerrou o ano com chave de ouro, porque isso daqui é uma joia da nossa literatura. Se você ainda não leu, larga tudo que você estiver fazendo aí e leia. E aí o livro bônus, que não estaria nessa lista aqui, mas eu resolvi colocar, é O Apanhador no Campo de Centeio, do J.D. Salinger. É um livro que, como eu falei lá no início, muita gente acha esse livro insuportável por causa do narrador, que muita gente considera insuportável, mas tem um motivo desse narrador ser insuportável. É um menino aqui, o Holden, que é o protagonista, o narrador também dessa história. E o Holden, ele é um menino com muitos traumas. Eu não vou poder falar o que é tão devastador, por que eu acho esse livro tão devastador aqui, porque seria um grande spoiler, e eu não vou dar esse spoiler para vocês, porque é interessante que vocês leiam. Mas saibam que o Holden, ele é um menino que ele é muito cheio de traumas. Aconteceu uma coisa muito grave na vida dele, e ele internalizou aquilo ali, e ele não sabe falar sobre aquilo, ele não sabe pedir ajuda. Eu acho que ele não sabe nem que ele precisa de ajuda. Então, ele transformou aquilo em raiva, mas não é raiva do mundo, é raiva de si mesmo. Ele é aquele menino que reclama, ele é aquele menino que parece meio inconsequente, mas aquilo tudo é raiva que ele tem de si mesmo. E é muito triste a gente entender isso e perceber que esse menino é assim. Não é porque ele é um chato qualquer, um riquinho mimado, não é, tá longe de ser isso. É porque ele odeia a si próprio por causa de coisas que aconteceram no passado dele. E isso fica muito claro quando o livro explica aqui o título, porque tem um momento que o Holden vai contar uma história de como ele se sente, e aí vai ser explicado o título. E quando ele explica esse título aqui, O Apanhador no Campo de Centeio, você percebe o que se passa dentro desse menino, e é um menino muito jovem, e é um peso muito grande para ele carregar. Então, assim, é um livro devastador, né? Se você entende que é um menino depressivo, que não sabe pedir ajuda,
mas ele tá pedindo ajuda do jeito que ele pode, que é através daquelas atitudes insuportáveis dele, aí você entende que é um livro devastador, é um livro maravilhoso, é uma outra joia da literatura. Todos esses livros aqui, gente, essa lista tá um chuchu, porque eu gosto de livro devastador, né? Então eu tô falando de um negócio aqui que eu gosto. E O Apanhador no Campo de Centeio é um livro devastador. Leia com a visão bem direcionada aqui, entendendo que o Holden é um menino cheio de traumas, tentando compreender a natureza desse menino aqui, que aí você vai perceber como que esse livro é triste, na verdade, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui da lista. Ela deve ter ficado enorme aí, me desculpa, mas meus vídeos são grandes mesmo. Outro dia eu recebi até um comentário, mas você fala demais. Eu falo demais. Se você não gosta desse tipo de vídeo, então você tem que procurar um canal que fala menos. Porque eu falo muito mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.